Antes de começar essa história, você acredita que é possível receber uma mensagem de algo que está a milhões de quilômetros de distância usando apenas um rádio antigo? Meu avô fez isso em 1985. E 40 anos depois, a NASA confirmou que ele estava certo. Mas o que ele descobriu foi muito mais perturbador do que qualquer um imaginava. Antes de revelar o que estava naquela gravação, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você quer descobrir mistérios reais que a ciência não consegue explicar, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai mudar completamente o jeito que você vê o céu à noite. Agora sim, deixa eu te contar tudo desde o começo. Meu avô morreu há 3 anos. Eu tinha 24 anos na época. Estava começando minha carreira como engenheiro de software. Sempre fomos próximos. Ele me ensinou eletrônica, programação, tudo sobre ondas de rádio. Era radioamador há mais de 50 anos. Tinha uma sala inteira cheia de equipamentos que piscavam e zumbiam a noite toda. Semana passada, minha avó me ligou dizendo que ia vender a casa. Precisava que eu fosse buscar o que quisesse antes dos compradores assumirem. Foi quando encontrei uma caixa de metal trancada embaixo da bancada principal de rádio. Nunca tinha visto aquilo. Forcei a fechadura e dentro havia dezenas de fitas cassete organizadas. Uma se destacava. Estava em um estojo com 3 cadeados. A etiqueta dizia: "Para Gabriel, só abrir se eu morrer." Dentro havia uma carta do meu avô, datada de 2 meses antes de morrer. Gabriel, em 1985 captei algo que mudou minha vida. Passei 40 anos tentando provar. Me ameaçaram. Me disseram para esquecer. Você é inteligente. Ouça a fita. Leia meu diário. Está dentro do rádio Yaesu. E termine o que comecei. Eles estão vindo. E ninguém está preparado. Quando coloquei aquela fita para tocar, ouvi algo que não deveria existir em 1985. Procurei um toca-fitas antigo e apertei play. A voz do meu avô, datada de 23 de março de 1985, 3 horas e 47 da manhã. Há uma interferência estranha. Não, isso é impossível. O sinal está em 1420 MHz. É a linha de hidrogênio. Meu equipamento nem deveria captar isso. Mas o sinal está modulado. Não é radiação natural. Então ouvi um som que me fez parar de respirar. Não era estática. Era um padrão rítmico de pulsos, como uma melodia alienígena. Matemático. Preciso. Intencional. Isso está vindo do espaço profundo. Região do cinturão de asteroides. Vou tentar responder usando números primos. 4 minutos de silêncio na gravação. Depois, a voz dele tremendo. Eles responderam. Pegaram minha sequência e continuaram. 17, 19, 23, 29. Eles entenderam. É contato. Primeiro contato. E só eu estou ouvindo. A gravação continuava por mais 40 minutos. No final, a voz dele misturava euforia e terror. Enviaram dados. Muitos dados. Não tenho equipamento para processar tudo. Preciso de ajuda. Isso vai mudar tudo. Desliguei e fiquei ali no silêncio, processando o impossível. Meu avô, o homem mais cético que conheci, havia gravado que ele acreditava ser contato extraterrestre. E pela sinceridade na voz dele, ele não estava louco. Ele estava certo. Lembrei da carta, o diário no rádio Yaesu. Desparafusei a tampa e lá estava um caderno de couro preto. Centenas de páginas preenchidas com a caligrafia dele. O que li naquele diário mostrou que ele foi vigiado por agências secretas. E que os sinais nunca pararam. Comecei a ler. As primeiras páginas eram normais, anotações técnicas. Mas depois de 23 de março de 1985, tudo mudava. 24 de março. Os pulsos não são aleatórios. Seguem proporção áurea e os harmônicos correspondem aos primeiros 50 dígitos de pi. É uma linguagem. Uma apresentação. Tentei contatar o INPE, mas disseram que não monitoram radioamadores. Mentira! Depois, 2 de abril de 1985, 2 homens vieram em casa hoje. Não eram polícia. Disseram ser consultores de segurança nacional. Como eles sabiam? Pediram minhas gravações. Disse que apaguei tudo. Não acreditaram. Reviraram minha sala.
Antes de sair, um deles disse: Senhor Mendes, o senhor tem família. Seria lamentável se algo acontecesse. Era uma ameaça. Senti raiva. Meu avô foi intimidado por ter captado um sinal de rádio. Mas os sinais não pararam. Entre 1985 e 1986, ele captou o mesmo padrão outras 23 vezes. E algo impossível. 15 de agosto de 1986. A fonte está mais perto. Em março, calculei 2,8 UA. Hoje, 1,7 UA. Eles estão se movendo em direção à Terra. 22 milhões de quilômetros por mês. Nenhuma tecnologia humana consegue isso. Eles estão viajando para cá. Depois, 18 de dezembro de 1986, responderam à minha mensagem. Recebi dados estruturados. Parecem ser coordenadas. Uma data. Usando nosso sistema decimal e posição planetária como referência. 15 de outubro de 2024. Meu sangue gelou. Outubro de 2024. Há poucos meses. Folheei freneticamente até a última entrada. 15 de janeiro de 2022. 3 semanas antes de morrer, finalmente entendi. A data não era quando eles chegariam. Era quando nós saberíamos. Em outubro de 2024, a NASA anunciou Oumuamua 2, um objeto interestelar que fez correções de trajetória. A NASA disse que eram efeitos naturais. Mentira! Eu sei porque conversei com eles. Gabriel, procure Oumuamua 2. Procure as verdadeiras trajetórias. Use meu equipamento. A frequência ainda está ativa. Eles ainda estão lá, esperando. Pesquisei Oumuamua 2. E descobri que a NASA estava mentindo sobre tudo. Voltei para casa levando tudo e comecei a pesquisar. Oumuamua foi o primeiro objeto interestelar detectado em 2017. Tinha forma estranha e acelerou de maneira inexplicável. Mas Oumuamua 2 foi detectado em 15 de outubro de 2024, exatamente a data do diário. As notícias oficiais diziam que tinha 400 metros, forma irregular, viajando a 87 km por segundo. Mas depois de novembro de 2024, silêncio total. Pararam de falar sobre ele. Isso era estranho. Quando o primeiro Oumuamua passou, houve meses de cobertura. Mas sobre o segundo, nada. Usei meus conhecimentos de programação para acessar repositórios astronômicos públicos e baixei as trajetórias oficiais. E vi a mentira. A NASA mostrava o objeto saindo do sistema solar. Mas quando calculei usando as posições reais documentadas por múltiplos observatórios, a trajetória não batia. Havia correções de curso. 3 vezes. Pior, o objeto não estava saindo. Estava em órbita elíptica ao redor do Sol. E o próximo ponto mais próximo da Terra seria em 6 semanas. Março de 2025. Liguei para um amigo, Rodrigo, que trabalha em processamento de dados aeroespaciais. Pedi que procurasse algo sobre o objeto 1I2024Q1. 2 dias depois ele me ligou, voz nervosa. Gabriel, que merda você me meteu? Tem classificação nível 3 em tudo sobre esse objeto. Nível 3. Para um asteroide. Vi fragmentos antes de ser bloqueado. Tem um projeto Silent Eye monitorando 24/7. E notas sobre emissões eletromagnéticas na banda protegida. Gabriel, o que seu avô descobriu? Banda protegida. A linha de hidrogênio. 1420 MHz. A mesma frequência de 1985. Decidi fazer o que meu avô fez 40 anos atrás. E quando captei o sinal, eles me responderam. Montei uma estação de escuta moderna, combinando o equipamento antigo do meu avô com tecnologia atual. Software Defined Rádio, processadores digitais, antena parabólica modificada para 1420 MHz. Instalei no telhado apontada para onde o objeto deveria estar. 3 de março, 2h34 da manhã. O alarme disparou. Um sinal modulado, rítmico, quase idêntico à gravação de 1985, mas mais forte. Analisei os dados. Pulsos fractais baseados em Fibonacci. Harmônicos de elementos químicos, hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio. Os elementos da vida. Era comunicação.
Fiz o que meu avô fez. Respondi com a sequência de Fibonacci. O sinal parou por exatos 4 minutos. Depois retornou diferente. Um string de dados binários. 500 bytes por segundo. Capturei tudo. Confirmação da sequência. Depois imagens bitmap. Diagramas. E então, um mapa do sistema solar com uma trajetória marcada. O objeto 1I2024Q1. Com uma marca na órbita da Terra. Data: 21 de março de 2025. Daqui a 18 dias. Continuei recebendo por 3 horas. Estruturas moleculares. Sequências de DNA. Eles conhecem DNA. E no final, uma imagem da Terra vista do espaço com símbolos decodificados. Resposta recebida. Aguardem 21 de março de 2025. Primeiro contato. Não tenham medo. Salvei tudo em 3 backups escondidos. Porque sabia o que viria. 2 dias depois, 6h30 da manhã, 3 homens de terno bateram na porta. Agência Brasileira de Inteligência. Viram o equipamento e foram direto ao computador. O líder sentou na minha frente. Seu avô foi pessoa de interesse entre 1985 e 2022. Sabemos que tem equipamentos dele. Sabemos que transmitiu em frequência protegida. São múltiplas violações. Fui direto. Captei comunicação extraterrestre. Do objeto 1I2024Q1. Que vai fazer contato em 21 de março. Silêncio. Ele suspirou. Vou ser franco. Sim, monitoramos o objeto. Sim, há transmissões. Sim, há evento previsto para 21 de março. Mas está sob sigilo máximo. Não podemos ter pânico. Seu avô entendeu isso depois de conversas difíceis. Você tem 2 opções: cooperar, entregar os dados, assinar confidencialidade e receber proteção. Ou enfrentar prisão preventiva por segurança nacional. Cooperei. Mas eles não sabiam que eu tinha um último backup. E o que descobri nas páginas finais do diário mudou tudo. Entreguei os drives, assinei papéis, recebi monitoramento para proteção. Prisão domiciliar disfarçada. Mas tinha um backup criptografado em servidor cloud que eles não sabiam. E nas últimas páginas do diário, escritas semanas antes de morrer, meu avô revelou algo que mudava tudo. 10 de janeiro de 2022. Consegui decodificar a seção complexa dos dados de 1986 usando inteligência artificial. A verdade é maravilhosa e aterrorizante. Os extraterrestres não são aliens. São os humanos do futuro. Isso explica o conhecimento de DNA, nossa matemática, tudo. A mensagem completa. Somos descendentes. Ano origem 2847. Viagem temporal limitada por física quântica. Podemos enviar sondas, não organismos vivos. Esta missão: avisar. Em 2025 vocês descobrirão tecnologia que parece promissora, mas levará a colapso cascata em 2190. Precisam escolher diferente. 21 de março de 2025. Revelaremos prova irrefutável de nossa origem. Compartilharemos conhecimento que pode salvar futuro. Mas decisão é de vocês. Sempre foi. Gabriel, se está lendo isso, em 21 de março, quando o mundo souber, você terá as gravações originais. A prova de que detectamos primeiro em 1985. Isso fará de você alvo, mas também testemunha histórica. Seja corajoso. Mostre que alguns segredos são grandes demais para serem escondidos. Eu tentei e falhei. Você não pode falhar. O futuro da humanidade, literalmente, depende disso. Estamos a 13 dias de 21 de março. Tenho todos os dados criptografados. As agências me vigiam. Mas quando chegar o momento, quando o mundo descobrir, vou liberar tudo. Porque meu avô estava certo. Alguns segredos são grandes demais. E vocês, assistindo isso agora, vocês são testemunhas também. 21 de março está chegando. Se esse vídeo desaparecer, vocês saberão por quê. Mas façam backup. Compartilhem. Porque a verdade não pode ser apagada. Não desta vez.